tendo chego ao final da primeira carreira de pontos baixos, para encerrar a carreira, como eu iniciei com uma corrente dando a altura para o ponto baixo da lateral, eu preciso fazer uma corrente e arrematar o ponto com um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto tecido. Assim eu mantenho a voltinha da extremidade inicial também, tá bom? Volto a fazer uma corrente para me dar a altura, porque eu continuarei trabalhando pontos baixos nesta carreira também. Porém, o ponto baixo será feito em relevo, pegando por trás do ponto da carreira anterior. Então, a minha agulha será colocada atrás da carreira, eu trago ela para frente, passando por dentro do ponto, dou a volta no ponto que vem a seguir e volto para trás, puxo uma laçada para fora, ficando com duas alças na agulha. Arremato. Mais uma vez com a agulha atrás, venho para frente no ponto que vem a seguir, dou a volta abraçando e indo para trás, trago a laçada para fora, ficando com duas alças na agulha e arremato. Mais uma vez com a agulha por trás, trazendo para frente, abraçando o ponto e voltando para trás, trazendo uma laçadinha para fora e com nova laçada arrematando os dois pontos que ficam na agulha. E assim eu vou tecendo um ponto para cada ponto de base para esta minha carreira por completo. Lembrando que em todas as extremidades que nós tecemos na carreira anterior, nós temos uma corrente. Sempre foi um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Então, minha gente, aonde é o ponto baixo, eu vou fazer o ponto baixo em relevo por trás, como você está vendo agora. E aonde é corrente, pessoal, você fará um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Tudo ao redor da corrente da carreira anterior. Ou seja, a medida do aumento é mantida, porque eu preciso manter a voltinha plana, ela não pode ficar torta, tá bom? Vamos lá então? Vamos tecer o contorno desta carreira por completo e aí eu volto aqui novamente com vocês. Tendo chego ao final dessa carreira, nós vamos para o que é a nossa última carreira de acabamento, de contorno, aonde a gente inicia com uma corrente e nós voltamos a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, normalmente. Não é mais em relevo, é simplesmente um pontinho baixo normal. Um detalhe, mais uma vez, a gente vai trabalhar na extremidade, onde a gente tem aquela corrente, né? A gente vai trabalhar um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo, tá? Para que não fique torto. Tem que manter o aumento das extremidades, de modo que a voltinha fique bem modelada, tá joia? Vamos lá, então? Minha gente, é assim, olha. Eu vou fazer esta parte aqui por completo, como vocês estão acompanhando aqui comigo, mas antes de eu voltar, eu vou fazer também, além desta parte toda, eu vou fazer também nesta parte aqui, aonde eu ainda não tenho o acabamento, tá? Então, é bem legal que dá até para você ver a diferença, olha só, sem acabamento e olha com acabamento, como fica bem legal, fica bem bonito, né? Esse persponto aqui fica bem joia, gosto muito dele. Bem, então vou lá, vou fazer as duas partes igualzinho e aí eu volto para continuar. Olha só, pessoal, então aqui, olha, eu terminei os dois lados, veja, olha aqui o acabamento de um lado e aqui o acabamento do outro lado. Aqui vocês estão vendo a parte de baixo, eu aqui vou trazer, eu vou dobrar, ó, a cava e aqui a parte do pescoço. Então, como eu disse, os dois lados feitinhos.
Agora, minha gente, nós vamos fazer a parte da costura. Para costurar, você vai precisar colocar avesso com avesso. Aqui vocês estão vendo direito e aqui vocês estão vendo direito. Então, eu vou aqui tirar um lado, eu vou virar do avesso, o que vai ser a minha parte de trás, e vou colocar novamente o outro lado com o lado direito para mim. Então, agora, nós temos a peça com direito, avesso, avesso e direito, tá bom? Inicialmente, nós vamos costurar as laterais. Então, veja, olha, extremidade do quadrado perfeito e extremidade do quadrado perfeito. Então, nós vamos costurar as extremidades, então, sempre de baixo para cima, dos dois lados, até a altura da cava. Então, aqui eu estou girando a peça, olha aqui a cava, tá vendo? Então, até a altura da cava, você vai localizar no seu quadrado perfeito a última carreira do quadrado, ó, a minha é essa daqui. A partir daqui, a diminuição, aonde veio a cava e depois veio o pescoço. É isso que você precisa localizar. Então, da base do seu quadrado até a extremidade, a última carreira dele, você vai realizar a costura. Eu aqui já com um cabo do fio que nós utilizamos até o momento, com a agulhinha de tapeceiro, embora você veja dobrado, então você vê dois cabos, a parte da costura tem um cabo só. Conforme eu vou utilizando o fio, eu vou dando mais fio aqui embaixo, então eu vou diminuindo aqui, ó, puxando o fio, eu diminuo aqui. E eu fico somente com um cabo na costura. Essa é a ideia, tá bom? Minha gente, a aula, aonde eu mostro em detalhes como que se faz a costura, eu deixo na playlist deste projeto, no nosso post completo. O link fica na descrição desta aula e também no app. Então, assim, para você que ainda não viu como que é feita a costura, vai poder ver em detalhes na aula que trata sobre a costura. Aqui, eu já estando então com um cabinho, eu vou posicionar a minha agulha na extremidade de um dos quadrados. Deixa eu abrir bem, que é para eu localizar o ponto correto. Então, estando na extremidade de um dos quadrados, de dentro para fora, eu vou puxar aqui o meu fio, vou dar um nozinho na base, depois a gente faz acabamento, então, este nozinho não é problema. E eu vou fazer a costura sempre trançando. Localizo o mesmo ponto do outro lado e eu novamente passo a minha agulha de dentro para fora, realizando a união das duas partes inicialmente. Tranço, vou para o outro lado e no próximo ponto, novamente, eu vou passar a agulha. Do outro lado, de dentro para fora, mais uma vez no próximo ponto, eu venho aqui e eu passo a agulha. E uma atenção especial é dada para que na costura o fio não gire. Eu tenho essa atençãozinha porque eu acho que por o fio ser um formato de fita, se você torcer, fica feia a costura, né? Ela não fica ajeitadinha. Então, como fica uma costura trançada, a gente consegue ver o desenho da costura. A intenção não é esconder a costura, não. A intenção é que a costura faça parte do desenho da peça. Então, neste caso, em onde a gente tem aí essa intenção, eu sempre venho aqui e eu vejo se o fio está ficando torcido. Sugiro que você aí faça o mesmo, tá? Mas olha, não esquece, a aula aonde eu ensino como que é feita a costura, eu deixo para vocês aí ajeitadinho na playlist, no post completo, no site, né? O link na descrição e é claro que no app também. Então, isso daí que é importante. Vai lá ver como é feita a costura para você entender
direitinho qual é o intuito aqui da gente, tá bom? Minha gente, eu vou costurar então os dois lados. Olha aqui, você vê que às vezes eu preciso abrir várias vezes o cabo para eu poder girar e eu ainda volto. Olha como ficou retinho, ó, tá vendo? Não tá girado. Eu ainda volto para ter certeza que tá tudo ok. E olha como é que vai ficando a costura, ó. Olha aqui o trançado dela, percebem? Né, ó. Tá? Então, o fio fica trançado. Claro que aqui eu tô abrindo, né? Que na verdade a gente ajusta para que a costura fique bem certinha. Então, essa costura aqui fica bem alinhada entre um e outro lado, tá bom? Vamos lá, então? Vamos fazer essa costura. Estando com as laterais devidamente costuradas, e vejam, gente, eu não canso de falar isso, eu já falei em outra aula, mas fica muito bonita essa costura, eu gosto realmente desta costura, olha que legal que fica. Bem, então, costurado de um lado e do outro, nós vamos costurar agora a parte de cima, então é a parte do pescoço, a parte da gola, tá? Para fazer esta costura, você vai precisar medir, então minha sugestão é que você vista, para que você tenha a exata altura que você vai precisar costurar. Mas você vai costurar as laterais de um lado e do outro, tá? Na altura necessária para que fique aquela golinha. Aqui no meu caso, como eu fiz alto, né? Eu fiz uma quantidade de carreiras que elevou a altura da peça, esta gola vai avançar o pescoço, então não está exatamente no início do pescoço, ela avança, ela está acima, tá bom? Então aqui para mim, eu preciso costurar dos dois lados por 3 carreiras, 3 carreiras do quadrado, dos bloquinhos, então eu vou costurar da extremidade até 1, 2 e 3. Então, até aqui, ó, da extremidade até aqui, eu vou costurar deste e deste lado. Tô indo lá. Então, olha só, gente. Eu venho já com as laterais costuradas, como eu falei pra vocês anteriormente. E, presta atenção, olha só. Olha aqui como é que está a lateral. Tá vendo? E olha aqui como é que está a lateral. Percebem a diferença? Olha lá. Então, aqui eu já venho com um acabamento. Esse acabamento que eu fiz aqui é o ponto caranguejo, mas é o ponto caranguejo tecido a cada 2 pontos. Eu não teci em todos os pontos. Isso, para que eu conseguisse ter um desenho que fosse visível, eu precisava de intervalo entre os gominhos, porque senão a gente não consegue ver, fica um amontoado de nozinhos. Para que você consiga fazer e dê certo aí também, você precisa deixar o fio correr. Então, estando com um ponto na agulha, eu prefiro iniciar pela parte de baixo, pela união das duas partes na parte de baixo. Então, eu passo a minha agulha bem pelo meinho da costura, puxo uma laçada, com nova laçada eu prendo aqui o ponto baixo. Ponto caranguejo, ele é feito deste lado para cá, então é da frente para trás. Então, eu vou na costura, eu pulo este primeiro pontinho e eu vou para o próximo, deixando o fio correr. Puxo uma laçada para fora e deixo o fio correr. E aí, eu faço o arremate. Deixo o fio correr porque eu vou pular este ponto e vou para o próximo. Olha aqui o espaço do ponto, ó, deixa ele vir. Puxo uma laçada para fora, laço e arremato. Lá vem o fio correndo, pulo um ponto, vou para o próximo. Puxo a laçada para fora, sempre deixando o fio vir. E aí eu arremato. Pulo um ponto, vou para o próximo e olha o fio correndo. Trago a laçada para fora e arremato. E assim, minha gente, eu vou trabalhando o contorno da cava por completo. Vou tecer aqui a minha e é claro que eu volto porque nós temos que fazer o acabamento do pescoço e da parte de baixo. Tô indo lá, mas pra gente poder encerrar a peça, eu trago para vocês tecido a parte de baixo da peça, aonde a gente consegue ver o barradinho feito com pequenas florzinhas, com 3 pontinhos picôs, 1,
2 e 3. E a gente vai utilizar este pontinho bem bonitinho na parte de cima, aonde a gente tem a abertura do pescoço. Então, minha gente, tendo um pontinho já aqui, olha, esperando para ser trabalhado, nós vamos escolher uma das costuras, um dos dois lados, tá? Então, eu vou passar a minha agulha aqui, olha, pela costura, então eu tô bem no meio da peça, né? Olha, abrindo assim, eu tô na metade, tá? Vou colocar aqui o pontinho na agulha e vou trazer esse pontinho aqui para execução. Faço aqui uma corrente para travar e agora eu começo tecendo. Nesse ponto mesmo onde eu estou, eu vou tecer um ponto baixo. Vou fazer 1, 2 e 3 correntes. Na base da primeira, eu vou passar a agulha, puxar a laçada e já vou arrematar. O ponto baixíssimo fecha o meu picô. Faço 1, 2 e 3 correntes novamente e no mesmo ponto do fechamento do picô anterior, fecho o meu segundo picô. E 1, 2 e 3 correntes, volto no mesmo pontinho do fechamento do primeiro e fecho o meu terceiro picô. Eu sempre ajusto a laçada, tá? Que é para que fique bem modeladinho, tá joia? Pulo um ponto de base, no próximo vou fazer um ponto baixo. Reinicio fazendo no próximo ponto um ponto baixo, faço as 3 correntes iniciais e transformo no meu primeiro picô. Faço as 3 correntes e transformo no meu segundo picô. E faço as 3 correntes e transformo no meu terceiro picô. Dou aquela ajustadinha, pulo um ponto de base, vou para o próximo e faço ponto baixo. E assim eu vou repetindo. No decorrer do contorno desta carreira por completo, o intercalamento de um ponto baixo, a florzinha com 3 picôs e um ponto baixo, que sempre encerra a continuidade de pontos que a gente tem para este pontinho de acabamento, para este ponto fantasia. Vamos lá, então? Fazendo o contorno, não só da parte de cima, mas da parte de baixo também, por completo. E agora sim, a parte de cima com acabamento totalmente feito, a parte de baixo com acabamento totalmente feito, e nós temos as 2 cavas, né, também com o acabamento totalmente feito. Nossa peça está encerrada. E olha lá, eu tô aqui torcendo para que vocês tenham gostado, para que vocês teçam e que vocês estejam conosco nas nossas próximas aulas aqui no canal. Eu aguardo vocês.